Imagine caminhar pelas ruas de Atenas em pleno século V a.C. O sol do Mediterrâneo aquece o mármore branco dos templos, refletindo uma luz quase dourada. No ágio, a praça pública, homens discutem política em voz alta, filósofos levantam questões sobre a natureza da alma, escultores esculpem corpos perfeitos que se tornarão modelos eternos de beleza, e poetas recitam versos que ecoarão por séculos. É esse o retrato que normalmente guardamos da Grécia Antiga, um espaço de liberdade, de invenção e de genialidade humana. Mas há algo que esse quadro idealizado não mostra. Enquanto a voz masculina ecoava nas praças, metade da população vivia em silêncio, invisível aos olhos da história oficial. Essa metade eram as mulheres. Mulheres que nasceram, cresceram, amaram, sofreram, geraram filhos, moldaram costumes, mas raramente tiveram seus nomes preservados nas páginas da história. Nos livros, quando surgem, quase sempre é como personagens secundárias. São lembradas como esposas de homens célebres, como figuras simbólicas em mitos, ou como exemplos de virtude silenciosa. Mas a realidade era muito mais complexa. Ser mulher na Grécia Antiga não significava apenas viver em sombra, mas enfrentar um cotidiano de contrastes radicais. Invisibilidade em Atenas, liberdade inesperada em Esparta, poder espiritual em Delfos, sensibilidade poética em Lesbos. Em Atenas, a mulher ideal era discreta, submissa, quase invisível. Já em Esparta, treinava em público, administrava terras, desafiava os padrões do mundo grego e era vista como ousada pelos estrangeiros. Em Delfos, as sacerdotisas eram reverenciadas como porta-vozes dos deuses, sendo consultadas até por reis e generais. E nas ilhas, poetisas como Safo ousaram escrever sobre desejo, beleza e emoção a partir de uma perspectiva feminina que ainda ressoa em nós. Neste documentário, vamos mergulhar nesse universo esquecido. Vamos entrar no silêncio das casas atenienses, onde mulheres passavam a maior parte da vida escondidas. Vamos observar a força das espartanas, correndo e treinando sob os olhos espantados de outros gregos. Vamos ouvir a poesia de Safo, uma voz que atravessou os séculos apesar das tentativas de apagamento. Vamos acompanhar sacerdotisas que tinham poder para influenciar os destinos de cidades inteiras. E, acima de tudo, vamos refletir sobre as contradições de uma civilização que criou a palavra democracia, mas nunca permitiu que todas as pessoas participassem dela. Ao final desta jornada, você vai perceber que a Grécia Antiga não é apenas o cenário glorioso dos filósofos e guerreiros que conhecemos. Ela é também o espaço de vidas femininas invisibilizadas, mas fundamentais, que completam a história que até hoje contamos pela metade. Quando falamos em Grécia Antiga, o imaginário coletivo costuma associá-la ao berço da civilização ocidental. Democracia, filosofia, teatro, ciência, artes, tudo isso parece ter florescido ali, como se fosse uma era dourada onde o ser humano alcançou sua plenitude. Essa imagem, repetida por séculos, acabou criando um mito, o da civilização perfeita. Mas esse mito precisa ser questionado. Afinal, que civilização é essa que chamamos de modelo? E quem estava incluído nesse modelo? A democracia ateniense, celebrada até hoje, funcionava de maneira restrita. Para ter direito à palavra, era preciso ser homem, livre e filho de cidadãos atenienses. Escravos, estrangeiros e mulheres estavam automaticamente excluídos. Isso significa que a democracia, tal como era praticada em Atenas, representava apenas uma pequena parcela da população. Filósofos reforçavam essa exclusão. Aristóteles, considerado um dos maiores pensadores da humanidade, acreditava que as mulheres eram biologicamente inferiores, incapazes de deliberar com razão plena. Para ele, a função natural da mulher era obedecer. Platão, em sua obra A República, foi mais ousado e chegou a propor que mulheres pudessem ser educadas como guardiãs do Estado. Mas essa visão era apenas uma hipótese teórica, que nunca se concretizou na realidade prática das cidades gregas. A verdade é que a sociedade grega foi estruturada sobre uma base profundamente patriarcal. Os textos que chegaram até nós foram escritos por homens, para homens, sobre homens. Isso cria um filtro inevitável. A história da Grécia que conhecemos é a história contada pelo olhar masculino. E isso se reflete não apenas nos livros, mas também nas artes. As tragédias, por exemplo, frequentemente trazem mulheres como personagens centrais. Antígona, Medeia,
Electra. Mas quem as criou foram dramaturgos homens, que projetaram nelas os dilemas, os medos e as fantasias do mundo masculino. Assim, até quando aparecem no palco, as mulheres da Grécia Antiga ainda são vozes mediadas por olhares masculinos. Esse filtro nos obriga a uma tarefa difícil, mas fascinante. Reconstruir a experiência feminina a partir de fragmentos. Ler nas entrelinhas, interpretar silêncios, observar vestígios arqueológicos que revelam práticas do cotidiano. Porque se os grandes textos oficiais ignoraram essas mulheres, sua vida ainda está registrada em pequenos detalhes. Cerâmicas pintadas, rituais preservados, versos que sobreviveram apesar das tentativas de apagamento. Essa desconstrução do mito da civilização perfeita é necessária para que possamos compreender a verdadeira dimensão da Grécia Antiga. Sim, foi um espaço de invenções extraordinárias, mas também foi um espaço de contradições profundas, onde a liberdade e a cidadania, tão celebradas, eram privilégios de poucos. Reconhecer essa realidade é abrir caminho para enxergar as mulheres não como figuras secundárias, mas como parte integrante de uma história que nunca deveria ter sido contada pela metade. Em Atenas, a cidade celebrada como o berço da democracia e da filosofia, o destino das mulheres estava traçado desde o nascimento. Para uma menina, o futuro não era uma escolha, mas um caminho previamente definido pela tradição. Desde a infância, vivia sob a tutela absoluta do pai. Quando se casava, a autoridade era transferida para o marido. Não havia espaço para a autonomia individual. Na infância, o aprendizado era limitado. Enquanto meninos frequentavam mestres para aprender música, retórica, aritmética e filosofia, as meninas eram instruídas em casa, quase sempre pelas próprias mães ou por escravas mais velhas. Aprendiam a fiar lã, a tecer roupas, a cozinhar, a organizar o lar. Essas tarefas não eram vistas apenas como ocupações práticas, mas como a essência do que significava ser mulher. Uma boa esposa era aquela que sabia manter o lar em ordem, que produzia tecidos de qualidade e que cuidava do bem-estar da família. O casamento era arranjado entre famílias, sem espaço para escolhas pessoais. Muitas vezes, meninas de apenas 13 ou 14 anos eram prometidas a homens que podiam ter o dobro de sua idade. O objetivo não era amor ou companheirismo, mas a perpetuação da linhagem e a formação de alianças sociais e políticas. Para a sociedade ateniense, a função principal da esposa era gerar filhos legítimos que assegurassem a continuidade da família. Dentro de casa, o espaço da mulher era o gynaikeion, um cômodo reservado quase exclusivamente às mulheres e às crianças pequenas. Ali passavam a maior parte do tempo, supervisionando o trabalho de escravas, cuidando dos filhos e garantindo a produção de tecidos que vestiriam toda a família. A casa ateniense era dividida de modo a separar claramente os mundos masculino e feminino. Enquanto os homens recebiam visitantes nos espaços abertos, as mulheres ficavam restritas ao interior. O silêncio feminino era valorizado como virtude. Poetas e filósofos exaltavam a mulher discreta, aquela que não era vista nem ouvida fora de casa. A presença feminina em espaços públicos era mínima e, quando ocorria, estava quase sempre ligada a rituais religiosos. Festivais como as tesmofórias dedicados a Deméter eram raros momentos em que as mulheres podiam ocupar coletivamente as ruas, mas mesmo nesses eventos, sua participação tinha caráter religioso e não político. Ainda assim, houve exceções que desafiaram essas normas. Aspásia de Mileto, companheira de Péricles, foi uma dessas figuras raras. Estrangeira, culta e articulada, Aspásia teria participado de debates filosóficos e influenciado o próprio Péricles em decisões políticas. Para muitos atenienses, sua presença era escandalosa, mas ela também se tornou símbolo de inteligência e sofisticação. Sua história mostra como, em meio à rigidez da sociedade ateniense, algumas mulheres conseguiam conquistar espaços de expressão. Mas não podemos nos enganar. Casos como o de Aspásia eram exceções. Para a maioria esmagadora das mulheres atenienses, a vida era vivida em silêncio, entre os muros da casa, sem participação política e com pouquíssima autonomia. O brilho intelectual de Atenas, que inspirou o mundo, foi construído sobre uma exclusão sistemática. A cidade que inventou a democracia o fez deixando metade de sua população do lado de fora. Se Atenas era o centro da filosofia e da política, Esparta representava o oposto, uma sociedade voltada quase exclusivamente para a guerra. E é nesse ambiente militarizado que encontramos um dos contrastes mais fascinantes da Grécia Antiga.
A posição das mulheres. Enquanto em Atenas a mulher ideal era silenciosa e reclusa, em Esparta a mulher era treinada para ser forte, saudável e, de certa forma, visível. Desde cedo, meninas espartanas participavam de exercícios físicos intensos. Corriam, lutavam, arremessavam discos e dardos, treinavam resistência. Esse treinamento tinha um objetivo prático: garantir que fossem capazes de gerar filhos robustos, futuros guerreiros da cidade. Mas o efeito social era muito maior. As mulheres espartanas desfrutavam de um grau de liberdade física e social quase impensável em outras cidades gregas. Elas podiam herdar propriedades e administrar terras, algo proibido para as atenienses. Quando os homens partiam para campanhas militares, eram as mulheres que assumiam o comando da economia doméstica e, em muitos casos, das grandes propriedades rurais. Isso lhes conferia poder econômico e influência real dentro da sociedade. Os relatos de estrangeiros que visitavam Esparta são reveladores. Muitos viam com espanto e até com escândalo o comportamento das espartanas. Diziam que eram ousadas, que falavam em público, que não tinham a modéstia esperada de uma mulher. Para os gregos de outras cidades, acostumados à invisibilidade feminina, essa liberdade soava quase como uma inversão da ordem natural. Há inúmeras histórias que ilustram essa postura. Uma mãe espartana, ao entregar o escudo ao filho que partia para a guerra, teria dito: "Volte com ele ou sobre ele." Essa frase, registrada por autores antigos, revela o ethos de Esparta. A honra era mais importante que a vida, e as próprias mães reforçavam esse valor. As mulheres de Esparta também participavam de festivais e competições atléticas, muitas vezes em público. Suas canções e danças faziam parte da educação dos jovens e ajudavam a perpetuar o espírito guerreiro da cidade. Sua visibilidade, porém, não significava igualdade em termos modernos. A liberdade espartana tinha limites claros. O papel da mulher ainda era definido em função da guerra e da maternidade. Mas, comparadas às atenienses, as espartanas viviam em outro mundo. Tinham voz, tinham poder econômico, tinham liberdade de movimento. E essa diferença radical nos mostra que não podemos falar de a mulher grega como se houvesse uma experiência única. Havia várias Grécias e em cada uma delas ser mulher significava algo diferente. Apesar das barreiras sociais, algumas mulheres conseguiram deixar marcas que desafiaram o silêncio imposto. Essas vozes femininas não apenas existiram, como ecoaram ao longo dos séculos, oferecendo um raro vislumbre da experiência feminina no mundo grego. Entre todas elas, talvez a mais célebre seja Safo de Lesbos. Poetisa do século VII a.C., Safo liderava uma comunidade de jovens mulheres na ilha de Lesbos, onde cultivavam a música, a poesia e a celebração da vida em grupo. Seus versos, fragmentados ao longo do tempo, falam de amor, desejo, amizade e beleza. Em um mundo dominado por vozes masculinas, Safo ousou escrever a partir da perspectiva da mulher, revelando sentimentos íntimos que raramente aparecem nos textos antigos. Sua poesia era tão respeitada que Platão a chamou de a 10ª musa. Ainda assim, séculos depois, sua obra seria alvo de censura, perseguida por abordar abertamente o amor entre mulheres. O fato de seus versos terem sobrevivido, mesmo que em fragmentos, é um testemunho de sua força e da dificuldade de apagar completamente uma voz autêntica. Outro espaço de destaque para mulheres foi a religião. Sacerdotisas desempenhavam funções fundamentais em templos e rituais. Elas não apenas participavam, mas lideravam cerimônias que envolviam toda a comunidade. O exemplo mais famoso é o Oráculo de Delfos, onde a sacerdotisa conhecida como Pítia transmitia as mensagens de Apolo. Reis, generais e cidadãos comuns viajavam longas distâncias para ouvir suas palavras. Isso significava que, em Delfos, a voz feminina podia determinar rumos de guerras, colonizações e decisões políticas. Ainda que sua autoridade fosse atribuída à inspiração divina, o fato é que era uma mulher quem falava, e seu poder era reconhecido por toda a Grécia. Também no teatro, curiosamente, surgiram representações femininas poderosas. Escritas por homens, é verdade, mas reveladoras dos medos e fascínios que as mulheres despertavam. Antígona, personagem de Sófocles, desafia a lei do rei para enterrar o irmão, colocando a lealdade familiar acima da obediência ao Estado. Medeia, de Eurípides, é retratada como uma mulher que rompe todos os limites ao vingar-se da traição do marido.
um retrato brutal da força feminina quando colocada à margem. Essas personagens, mesmo fictícias, revelam que as mulheres estavam no centro de alguns dos dilemas mais profundos da cultura grega. Existiram ainda figuras históricas como Aspásia de Mileto, já mencionada. Embora lembrada principalmente como companheira de Péricles, foi descrita como professora de retórica e pensadora. Sua vida escandalizou muitos atenienses justamente porque quebrava as regras de invisibilidade feminina. Aspásia não ficou restrita ao espaço doméstico. Ela falava, argumentava, ensinava e com isso desafiava a norma. Essas vozes de poetisas, sacerdotisas, personagens teatrais e raras intelectuais mostram que as mulheres não eram passivas. Mesmo em um sistema que buscava silenciá-las, encontraram caminhos para se expressar. Algumas pelo poder da poesia, outras pela religião, outras ainda pela força simbólica que os mitos e o teatro ofereciam. É nesse conjunto fragmentado que conseguimos vislumbrar a resistência feminina no mundo grego. Grande parte do que sabemos sobre a Grécia Antiga foi escrito por homens. Filósofos, historiadores, dramaturgos, legisladores. Todos homens registrando suas próprias perspectivas. Isso significa que a história das mulheres na Grécia chega até nós filtrada, distorcida, quando não completamente apagada. O silêncio das fontes não é um silêncio da vida, mas um silêncio do registro. Mulheres viveram, trabalharam, amaram, ensinaram, transmitiram saberes, mas pouco disso foi considerado digno de ser preservado. Para os cronistas da época, a vida doméstica não merecia espaço. O que interessava eram guerras, debates políticos, feitos heróicos. Assim, a experiência feminina ficou relegada ao invisível. A arqueologia ajuda a romper esse apagamento. Vasos pintados mostram mulheres participando de rituais, carregando cestas em procissões ou tocando instrumentos musicais. Túmulos femininos trazem joias, espelhos e tecidos, revelando a importância do cuidado estético e do simbolismo religioso. Essas evidências materiais são preciosas porque contam histórias que os textos ignoraram. Mas ainda assim, reconstruir a vida feminina na Grécia exige um trabalho de interpretação delicado. É preciso ler nas entrelinhas, comparar fragmentos, juntar pedaços de informações dispersas. É quase como montar um mosaico a partir de peças quebradas. E o que esse mosaico nos revela? Que a chamada civilização perfeita era construída sobre uma exclusão profunda. Atenas, que inventou a palavra democracia, nunca permitiu que as mulheres participassem dela. Esparta, que oferecia liberdade relativa, fazia isso não por uma visão de igualdade, mas por uma necessidade militar. A religião, que deu voz às sacerdotisas, o fez ao enquadrar essa voz como um canal divino. A poesia de Safo sobreviveu apesar das tentativas de apagamento. O peso da história está justamente nesse apagamento. Quando estudamos a Grécia apenas a partir de seus homens, corremos o risco de reproduzir o mesmo silêncio que marcou a vida das mulheres de lá. Mas quando buscamos suas vozes, mesmo fragmentadas, reconstruímos uma imagem mais completa. Descobrimos que a Grécia não era apenas a terra dos filósofos e dos guerreiros, mas também das mulheres que, silenciosas ou não, sustentavam o tecido social. Esse apagamento histórico também nos ensina algo importante sobre como lemos o passado. A história nunca é neutra. É feita de escolhas, de recortes, de ênfases e de silêncios. O que lembramos e o que esquecemos são decisões que moldam nossa compreensão do mundo. A Grécia nos lembra de que até mesmo as civilizações mais admiradas têm lados obscuros, contradições que precisamos reconhecer. Até aqui percorremos os espaços da Grécia que raramente aparecem nos livros de história. Vimos o silêncio das casas atenienses, a liberdade relativa das espartanas, a poesia de Safo, o poder religioso das sacerdotisas, o apagamento sistemático nos registros escritos. Agora é o momento de reunir todas essas peças e refletir sobre o que elas realmente significam. Quando pensamos em a mulher grega, muitas vezes imaginamos um retrato único. A esposa obediente, discreta, confinada em casa. Mas essa visão é simplista. A realidade era múltipla e contraditória. A experiência de uma mulher ateniense era completamente diferente da experiência de uma espartana. E ambas ainda eram diferentes da de uma sacerdotisa em Delfos ou de uma poetisa em Lesbos. Não existia a mulher grega no singular. Existiam mulheres gregas no plural, com trajetórias diversas. Esse mosaico nos ajuda a questionar a própria ideia de civilização.
Como uma sociedade que inventou a democracia pôde excluir metade da população dela? Como um povo que valorizava tanto a palavra e o debate pôde impor o silêncio como virtude feminina? Como uma cultura que produziu esculturas de beleza temporal pôde reduzir mulheres reais a sombras quase invisíveis? Essas contradições revelam algo profundo. A Grécia, ao mesmo tempo em que produziu ideias universais, também construiu barreiras que nos lembram de que a noção de universalidade sempre foi parcial. O cidadão que a democracia ateniense exaltava não incluía mulheres. A razão que Aristóteles celebrava excluía metade da população. A liberdade que tanto valorizavam era privilégio masculino. Mas há outro ponto igualmente importante. Mesmo dentro desse sistema de exclusões, as mulheres encontraram formas de resistência. Safo escreveu versos que atravessaram séculos. Sacerdotisas guiaram destinos políticos ao transmitir a voz dos deuses. Espartanas administraram propriedades e desafiaram o olhar estrangeiro. Aspásia rompeu convenções e entrou em debates intelectuais. Essas histórias nos mostram que, por mais que houvesse tentativas de apagamento, sempre existiram fissuras no silêncio. Sempre houve vozes que escaparam ao controle. E é aqui que o passado dialoga diretamente com o presente. Quantas vozes ainda permanecem invisíveis em nossas sociedades de hoje? Quantas histórias ainda são contadas apenas a partir da perspectiva dominante? A Grécia Antiga nos inspira com sua filosofia e sua arte, mas também nos alerta sobre os riscos de chamar de universal aquilo que é, na prática, excludente. Ao refletirmos sobre as mulheres da Grécia, não estamos apenas revisitando um passado distante. Estamos aprendendo a desconfiar das narrativas únicas. Estamos entendendo que nenhuma civilização é completa quando metade da população é silenciada. Estamos reconhecendo que a história não é apenas o que foi registrado, mas também o que foi esquecido. Esse é o clímax de nossa jornada. A consciência de que o brilho da Grécia Antiga foi construído sobre sombras profundas. E só ao iluminar essas sombras, conseguimos enxergar a totalidade de sua herança. Ser mulher na Grécia Antiga era viver entre extremos. Em Atenas, significava ser invisível, confinada em casa, reduzida ao silêncio e à obediência. Em Esparta, significava correr, treinar, administrar terras e enfrentar o espanto de estrangeiros que não entendiam tamanha liberdade. Em Lesbos, significava cantar em versos que atravessaram séculos. Em Delfos, significava ser a voz dos deuses e aconselhar reis. Essas múltiplas experiências revelam que a Grécia não foi uma civilização homogênea. Foi um mosaico de realidades diversas, de contradições profundas, de histórias que se entrelaçam. Ao estudarmos suas mulheres, descobrimos que a narrativa que aprendemos na escola é apenas uma parte da história. Para entender de fato a Grécia, precisamos incluir as vozes que foram apagadas. Essa é a grande lição que fica. Nenhuma civilização pode ser compreendida plenamente se ignoramos metade de sua população. Nenhum passado pode ser contado apenas a partir de um ponto de vista. A Grécia, com toda a sua glória, também foi um espaço de silêncios e exclusões. E revisitar esse silêncio nos ajuda a enxergar melhor não apenas o passado, mas também o presente. Porque, ao fim, essa não é apenas a história das mulheres gregas. É a história de como sociedades constroem e apagam memórias. É a história de como a humanidade aprende, ou deixa de aprender, com suas próprias contradições. É a história de como vozes podem ser silenciadas, mas nunca totalmente apagadas. E é também um convite. Se esse mergulho despertou em você a curiosidade de conhecer os bastidores ocultos da história, saiba que existem muitos outros capítulos à espera de serem explorados. A Grécia foi apenas um deles. Outras culturas, outros períodos, outros silêncios nos aguardam. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos episódios. Juntos, vamos continuar revelando o que raramente aparece nos livros. Porque a história não é feita apenas de grandes nomes e feitos gloriosos. Ela é feita também das vozes esquecidas, das vidas comuns, das histórias que resistiram ao tempo. Conhecer o passado não é apenas olhar para trás. É abrir os olhos para enxergar melhor quem somos hoje.